Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui, né, duas massas que elas estão penduradas e nós temos que calcular o torque delas em relação ao ponto de giro, que é o ponto de sustentação, esse ponto B aqui. A gente tem aqui, né, um enunciado onde AC representa a distância entre o fio que sustenta M1 e o M2, ou seja, AC é a distância total. Aí nós temos o ponto de giro, que é o ponto B, né, que é o ponto que vai estar sustentando, e nós temos que calcular o equilíbrio de momento, ou seja, a soma dos momentos dos torques das forças que atuam sobre um ponto de apoio, que é o ponto B, é igual a zero. É interessante a gente lembrar que o torque ele é dado pelo sentido de rotação, né? Então, nós analisamos para onde essa força está puxando e nós determinamos o torque a partir disso. Se eu pegar essa massa aqui e puxar ela para cá, em relação ao ponto B, eu fizer isso aqui, ela vai fazer o sistema girar nesse sentido, no sentido horário. Se eu vier aqui e puxar para cá, vai fazer o sistema girar nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, o torque gerado pela massa 1 deve ser igual ao torque gerado pela massa 2. Nós sabemos que AC é a distância total e que AB é igual a 1/8 de AC, ou seja, dessa distância toda, aqui eu tenho 1/8. Para completar a distância aqui entre B e C, eu tenho que ter 7/8, né? Porque 1/8 mais 7/8 é igual a 8/8, que é a distância inteira. Então, AB é igual a 1AC sobre 8 e BC é igual a 7AC sobre 8. Então, a massa M1 está a uma distância AC sobre 8 e a massa M2 está a uma distância do ponto de giro 7AC sobre 8. E a gente quer saber a relação entre as massas. Para isso, basta a gente vir aqui aplicar. O torque é força vezes a distância vezes o seno do ângulo. Todas elas estão perpendiculares à barra, então o ângulo vai ser de 90 graus e o seno vai ser igual a 1. O torque de 1 é igual ao torque de 2. O peso, né, que é a força, o peso 1 vezes a distância AB vezes o seno de 90 graus é igual ao peso 2 vezes a distância BC vezes o seno de 90 graus. Então, M1 vezes a gravidade vezes a distância AB é AC sobre 8 e o seno de 90 graus é 1. O peso 2 é M2 vezes G, a distância BC é 7AC sobre 8 e o seno de 90 graus é 1. Daí eu começo a cortar, né? Tudo que tem de um lado e tem de outro eu posso cortar. O 8 corta com 8, o AC corta com AC, o 1 corta com 1, a gravidade corta com a gravidade e sobra aqui M1 é igual a 7 vezes M2, o que nos dá o gabarito alternativa B.